Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tens Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui está a palavra Rema, a palavra do Deus Todo-Poderoso, a palavra que tem poder para salvar a tua alma nesta tarde. Oremos ao Senhor em gratidão à palavra. Senhor, obrigado por esta palavra, que o Senhor possa falar aos corações, através desta palavra que é fiel e verdadeira, e digna de toda aceitação. Meu Deus, eu não posso convencer ninguém, mas a tua palavra tem poder para convencer, meu Pai, todo aquele que crê nesta tarde, que crê na tua palavra, que acreditar no poder desta palavra, esta palavra que tem poder para transformar o homem. Meu Deus, falai aos corações, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Aqui está a palavra de Deus falando sobre o inferno, falando sobre essa parábola. Muitas pessoas, até mesmo religiões, não acreditam no inferno. Existe uma religião aí que diz que o inferno não é verdadeiro, que o inferno não existe, que o inferno não é literal. Mas a Bíblia está recheada de passagens fazendo alusões do inferno, sobre o inferno, que ele existe. E nós vamos ver nesta tarde aqui algumas passagens bíblicas que falam que o inferno é real. O inferno não é surreal, o inferno é real. O inferno é tão real quanto o que a gente está vendo aqui nessa terra, o que a gente vê aqui na terra, o que é essa terra que a gente pisa, esse céu. Basta morrer, se for de Deus vai subir, vai para o seio de Abraão, mas se não for de Deus vai descer as profundezas. É o que está escrito. Mas pastor, o senhor que está inventando essas histórias. Não, meu filho, tudo que eu falar aqui não é de mim não, é da Bíblia. Foi Deus quem escreveu, quem inspirou os profetas e os apóstolos para escrever. A Bíblia está dizendo aqui que existiu um mendigo chamado Lázaro, e também existia um homem muito rico que se vestia de púrpura e que vivia regalada e esplendidamente.
Um homem que vivia na ostentação, no bem-estar, na riqueza, sem preocupações com o pão de cada dia, mas em detrimento havia um homem pobre, com o estômago na miséria, que desejava comer as migalhas que caíam da mesa daquele rico. É o que a Bíblia, o texto está dizendo. O Senhor fez essa parábola e ela é verdadeira. O Senhor fez essa ilustração e ela é verdadeira. E ambos morreram, é verdade? Primeiro morreu Lázaro e foi levado ao seio de Abraão, como está escrito, louvado seja Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Então a Bíblia está dizendo que ele morreu, já foi ficando em tormentos. Senhoras e senhores, eu não estou aqui falando de novela, de ficção. A Bíblia não é ficção. A Bíblia lida com a realidade dos fatos. A Bíblia está dizendo aqui literalmente que o rico, após a sua morte, ele desceu ao inferno e já passou a ser atormentado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O rico morreu e imediatamente a alma dele foi parar no inferno. É o que a Bíblia está dizendo. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aleluia. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Literalmente, o rico já estava sendo atormentado. Sede. No inferno, eu estou ouvindo agora, ouvi o passarinho cantar aqui, os pássaros estão voando, os urubu. Eu estou vendo esse céu maravilhoso aqui. A minha visão está contemplando esta beleza que Deus fez, o céu, as nuvens, o azulado, o sol está para se pôr. Louvado seja Deus. Mas no inferno não existe nada disso. No inferno é só tormento. No inferno é só sofrimento, angústia, dores, vermes, lavas. Tudo isso existe no inferno. E os demônios também estão lá. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Deus não fez o inferno para o homem. Tem uma cadeira ali, irmão. A Bíblia vai dizer que Deus não fez o inferno para o homem. É verdade? A Bíblia vai dizer que Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos. É o que está escrito na palavra de Deus, aqui no livro de Mateus, capítulo 25. É verdade? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está aqui, Mateus capítulo 25, versículo 41. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Vou repetir o versículo, Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que palavra dura, que palavra rígida. Mas é o que Deus está falando aqui literalmente. Ele não fez o inferno para a alma humana, mas ele fez o inferno para o diabo e os seus anjos. Louvado seja Deus, bendito o nome do Senhor. E meus amados e queridos irmãos, senhoras e senhores, o rico estava horrivelmente sendo atormentado no inferno. Acredite que existe o inferno. Ele é invisível.
Louvado seja Deus. Mas ele existe. E você precisa escapar do inferno. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 15, que para o sábio e entendido, ele sabe do caminho que leva para o céu, a fim de evitar o inferno embaixo. Provérbios capítulo 15. Louvado seja Deus. Diz mais ainda em Provérbios 15: o inferno e a perdição estão perante o Senhor. Então, senhoras e senhores, triste será para quem for para lá. Mas nesta tarde Deus está dando mais uma oportunidade para você evitar o inferno, porque ele é real. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Então não seja como esse rico insensato. Você não é mais ignorante, porque você está ouvindo esta palavra. Muitos não são mais ignorantes na face desta terra, porque esta palavra, este evangelho já foi pregado, está sendo pregado na mídia. Antes que houvesse internet, este evangelho ele já vinha sendo pregado na televisão, no rádio, em todas as partes do mundo. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, da história de Jesus, da história bíblica de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, que Jesus é o Salvador. Mas até então muitas pessoas, através da religião, não conseguiram entender completamente o evangelho, porque muita religião não ensina plenamente a verdade. Muita religião ensina coisas heréticas, heresias, distorções da palavra. Muitas religiões pregam o evangelho errado, e por isso que muitas pessoas acreditam erroneamente no evangelho verdadeiro. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia está dizendo que o rico morreu e foi para o inferno. Louvado seja Deus. E estava sofrendo horrivelmente. Então queira também você evitar o inferno, porque uma vez quem for para o inferno não tem retorno. E quem são os candidatos ao inferno? Apocalipse vai dizer que são os mentirosos, os feiticeiros, os macumbeiros vão para o inferno se não se arrependerem. Os idólatras, os que carregam imagens, os que fazem procissão vão para o inferno. É o que está escrito na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21. É o que está escrito. Os mentirosos, os que se prostituem, Apocalipse capítulo 21, versículo 7 a seguir diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, novamente os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus,
E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então esses são os candidatos ao inferno, igual o rico. O rico, eu imagino, vamos conjecturar, o rico ele era prepotente, porque rico é que dificilmente você vai encontrar um rico humilde, dificilmente você vai encontrar um rico que ajude sem interesse, dificilmente você vai encontrar um rico que não tem orgulho. Mas a maioria das pessoas ricas são orgulhosas, são prepotentes. Elas pisam nas pessoas, elas humilham as pessoas. Por isso que Jesus disse que é difícil o rico entrar no reino dos céus, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Glória a Deus, é verdade. É difícil o homem se despojar, se desfazer, se desapegar da riqueza, é difícil. Vamos entender que não é pecado ser rico. O que Jesus quer, o que Deus quer é que o homem não se apegue. Quando chega a hora de dar, de contribuir, tem que dar e acabou-se. Quando chega na hora de ajudar, tem que ajudar e acabou-se. Não pode ficar pensando, vai me fazer falta, se eu der 100, aí já vai, meu dinheiro vai diminuir. O rico pensa assim. Se ele tem 1 bilhão na conta, se ele der 100 mil, vai fazer falta para ele. Não, ele quer, se ele já tem 2 bilhões, ele já quer 2 bilhões e 100 milhões de reais na conta. Por isso que é difícil, porque o homem se apega no dinheiro. O homem se apega nos bens materiais. Lucas 12 vai dizer que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. O que Lucas 12 vai dizer? Que existia outro ricaço, outro homem rico. A Bíblia diz que ele, ponderando consigo mesmo, lhe disse: a minha riqueza está aumentando cada vez mais. O que vou fazer? O que eu devo fazer? Já sei. Eu vou derrubar esses celeiros e vou fazer outros maiores ainda. E vou arrecadar, vou recolher todas as minhas novidades, toda a minha riqueza, eu vou acumular. Aí eu vou dizer o seguinte para a minha alma: alma, minha alma, tu tens muitos bens para muitos anos, agora come, foga e regala. Aí teve uma voz que disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? Aquele homem morreu. Morreu! Literalmente morreu. Entendeu? É o que aconteceu com a parábola do rico e Lázaro. O rico morreu porque ele se apegou na riqueza. Mamon. A Bíblia vai dizer que aquele que se apega no dinheiro, na riqueza, ele tem um Deus com D minúsculo chamado Mamon, o Deus da riqueza. Um Deus minúsculo, um Deus esotérico, porque só existe um Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que o rico morreu, com a sua riqueza, tudo ficou. Interessante que o homem faz um império, o homem cria uma fortuna, um império, mas ele não vai levar nada dessa terra, dessa vida. Ele pode fazer uma fortuna de 5 bilhões, de 10 bilhões, de 1 trilhão, de 1 quatrilhão, de 1 quintilhão de dólares, de real, não sei. Ele pode construir a maior fortuna em cima dessa terra, mas quando chega a hora, tudo vai ficar. Ainda vai para o inferno se não se arrepender, se não se desapegou. O rico não desapegou e foi parar no inferno. Foi parar no inferno, sofrendo horrivelmente. Louvado seja Deus. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora Lázaro é consolado e tu atormentado. Então Lázaro foi salvo aqui. Ah, pastor, então quer dizer que Jesus não quer que nem toque no dinheiro. Então Jesus quer que nem triste no dinheiro, não pode acumular. Não. Volto a repetir novamente, Jesus quer que tu tenha, que eu tenha riqueza assim. Ele só não quer que você se apegue no dinheiro. É simples, é só não se apegar. É não depositar tua esperança, tua confiança em dinheiro, que dinheiro não é tudo. A Bíblia vai dizer lá em Timóteo 6, 9, 10... Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se atormentaram com ruínas, com males, por ter se apegado ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Com certeza esse homem aqui do texto bíblico de Lucas 16, 19 ao 31, ele estava apegadíssimo ao dinheiro, à sua riqueza. Tem um homem na Bíblia Sagrada chamado Jó. Esse homem não era apegado na sua riqueza, era o homem mais rico do Oriente. Quando chegou o momento da provação, ele perdeu toda a sua fortuna, a sua riqueza, a sua família, perdeu até os filhos. Mas ele acreditou no Deus Todo-Poderoso, que lhe retribuiu tudo em dobro. Porque Deus viu que ele não se apegou em riqueza. Então, senhoras e senhores, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Lázaro foi levado ao seio de Abraão, foi consolado, embora nesta vida ele levou uma vida mísera. Nesta vida ele levou uma vida miserável, sem bens, sem poder aquisitivo, sem dinheiro, na pobreza. Mas quando ele morreu, ele foi levado para o paraíso, para o seio de Abraão. Olha, a Bíblia vai dizer que ele foi consolado lá pelos anjos. É verdade? E agora todos os que morrem em Cristo também, embora não sejam ricos, vão para o paraíso esperar o dia da ressurreição. Louvado seja Deus. Então, senhoras e senhores, acredite, porque o inferno é real. Se você crê nesta tarde, venha para Jesus, entregue a tua vida para Jesus, entregue o teu coração, porque Jesus, ele quer te livrar, aleluia, Deus, do inferno eterno.